Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos discutir a situação geopolítica no mundo e vamos focar no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e discutir a situação ao longo da linha de combate. E este vídeo nós vamos começar com algo que me surpreendeu. Durante os ataques que a Rússia efetuou ontem contra a Ucrânia com mísseis e drones, eu fiquei bastante surpreendido com os novos alvos que a Rússia está a atacar na Ucrânia. Trata-se de uma nova tática, de uma nova estratégia por parte da Rússia para conseguir ter um ataque neste verão mais fácil. E de acordo com os ucranianos, a Rússia lançou cerca de 537 mísseis e drones contra o território da Ucrânia. E se nós pesquisarmos aqui os alvos que foram atacados pela Rússia, podemos ver que na cidade de Mykolaiv, mais a sul aqui da Ucrânia, foi atacado um hangar do lado de um aeródromo. Pelas imagens publicadas pela NASA, podemos ver que houve incêndios nesta zona. E esta zona refere-se à zona dos hangares e fontes relatam que a Ucrânia guardava aqui drones, ou produzia mesmo drones, que depois serviriam para atacar o território da Rússia. Já em Lviv, a Rússia atacou um depósito de petróleo das forças ucranianas. E como a Rússia está numa ofensiva contra a Ucrânia, eles querem destruir o máximo possível destes depósitos de petróleo para complicar a vida das forças ucranianas na componente da sua logística, das rotas de suprimento. E pelas imagens mais uma vez da NASA, vemos que houve incêndio nesta zona. Porém, temos mais uma coisa interessante sobre um outro depósito de petróleo que a Rússia atacou e já na cidade de Kremenchuk. E aqui temos uma coisa interessante, que é que tivemos relatos de fontes ucranianas que referiram que houve um ataque de facto da Rússia à Ucrânia a este depósito de petróleo, mas a NASA não registou nenhum incêndio nesta zona, o que significa que os ucranianos ou tinham este depósito de petróleo completamente vazio, já o tinham esvaziado, ou então foram muito rápidos a apagar os incêndios que a NASA, os satélites da NASA, não conseguiram capturar esse momento e colori-lo como um incêndio de verdade. E agora vamos ao principal deste ataque, que são os novos alvos que a Rússia escolheu para atacar. E primeiro vamos à cidade de Kryvyi Rih. E mais uma vez ampliando aqui na zona e ampliando no local que a NASA refere onde houve incêndios, trata-se aqui de um complexo industrial e isto, na verdade, é uma fábrica de cimento. Aqui localiza-se uma fábrica de cimento que os ucranianos usam para produzi-lo, mas não foi só apenas esta a localização onde os russos atacaram alvos parecidos. Temos outro na cidade de Zaporizhia. Mais uma vez, se fizermos zoom e se olharmos aqui para as fontes da NASA que referem que houve incêndios nesta zona, isto aqui trata-se de outro complexo industrial ucraniano e trata-se, mais uma vez, de uma fábrica de cimento. Temos também outro alvo atacado pela Rússia, já mais aqui ao oeste da Ucrânia, na cidade de Rumense. E aqui, se dermos zoom, mais uma vez, ao complexo industrial que foi atacado pela Rússia, e mais uma vez tendo como prova as imagens que a NASA relatou com pontos no mapa onde houve incêndios, vemos que é outra fábrica de cimento. E isto trata-se de uma nova tática utilizada pelos russos para combater as forças ucranianas. E porquê que eu digo isto? Porque as fábricas de cimento e o cimento que é produzido nelas vai ser utilizado para construir fortificações, trincheiras e posições de defesa ucranianas ao longo da linha de combate. E neste momento, como já sabemos, como já falámos nos últimos vídeos, a Rússia iniciou um grande ataque à Ucrânia, a sua ofensiva de verão. E agora a Rússia quer ser mais rápida que os ucranianos. Eles querem não só romper as suas linhas de defesa, mas também não querem dar tempo aos ucranianos para construir linhas de defesas mais atrás da linha de combate. E é esta a nova tática da Rússia que eu vi nestes ataques de ontem e é esta a análise que eu faço a eles e sinceramente fiquei muito surpreendido porque é a primeira vez que isto acontece e veremos se dará ou não resultados. Vamos agora às atualizações do dia de hoje e mais uma vez
Durante a noite de hoje, a Rússia efetuou outro ataque com drones e mísseis por toda a Ucrânia, mas não foram usados tantos mísseis nem tantos drones como no ataque de ontem, mas provavelmente trata-se de um teste aqui às forças de defesa ucranianas para descobrirem onde estão as posições das defesas antiaéreas ucranianas. E, com base nisto, é muito provável que hoje à noite teremos outro ataque muito maior com mísseis e drones por parte da Rússia. Vamos à situação no terreno e vamos começar pela cidade de Sumy. E nós há uns dias atrás tivemos uma ofensiva, um ataque por parte das forças russas nesta direção, mas o que vemos agora é que este ataque ficou estagnado. Não vemos mais avanços tanto pelo lado dos ucranianos como pelo lado dos russos, o que pode indicar 3 coisas. A primeira é que ou os ucranianos conseguiram estabilizar a situação aqui na linha de combate, conseguindo parar a ofensiva, o ataque dos russos, ou os russos atingiram o seu objetivo nesta ofensiva, que foi ocupar estes territórios que aqui se situam, ou então os russos estão à espera dos norte-coreanos, das forças de engenharia dos norte-coreanos, para ajudarem-nos a defender e a preparar as rotas de suprimento, as rotas logísticas dos russos. Contudo, vemos que os russos continuam a atacar aqui as posições de defesa ucranianas com bombas, com tudo o que eles têm, e na sequência disto, há fontes ucranianas que já relatam que a Rússia atingiu o seu objetivo nesta frente, porque eles já conseguem ter um alcance de artilharia aqui em torno da cidade de Sumy. Ou seja, o que as fontes ucranianas nos dizem é que a Rússia já conseguiu obter um alcance de artilharia aproximadamente desta forma. Isto significa que tudo o que está a norte desta linha vermelha que eu desenhei está ao alcance da artilharia dos russos. E isto pode ser uma das opções que os russos queriam atingir, ou um dos objetivos que a Rússia queria atingir com esta ofensiva, que era ter um alcance de artilharia até aqui às redondezas da cidade de Sumy. Mas vamos ver como a situação se desenvolve nos próximos dias, mas estas são as 3 hipóteses que eu vejo neste momento para esta direção de Sumy. Vamos avançar. Aqui na frente do Kupiansk não tivemos nada de novo, apenas, como sempre, ataques regulares por parte da Rússia e por parte da Ucrânia às posições russas. Podemos ver como os ucranianos estavam aqui neste vídeo a destruir o equipamento das forças russas, mas também temos vídeos por parte dos russos onde eles mostram ataques às posições ucranianas. Portanto, aqui segue um duelo de drones, de artilharia e de todas as armas que forem possíveis, mas para já sem avanços significativos no terreno. Vamos avançar. Aqui na direção de Siversk tivemos atualizações bastante interessantes e os russos conseguiram entrar aqui na cidade, na aldeia de Serebrenka, que é uma aldeia bastante importante para depois prosseguir com a ofensiva na direção de Siversk. Temos já fontes que relatam que a Rússia conseguiu romper as defesas ucranianas nesta direção aqui, mas para já sem confirmação visual deste progresso. Continuando mais a sul, e na direção de Konstantinovka também tivemos atualizações bastante interessantes durante o dia de hoje. E a principal atualização é que a Ucrânia iniciou um contra-ataque contra os russos ao longo desta estrada aqui. Para já, fontes russas referem, e tanto ucranianas como forças russas referem que houve de facto um contra-ataque ucraniano, mas para já nenhum resultado foi visto. Para já, os russos apenas publicaram imagens de como eles estavam a defender deste ataque, a destruir aqui as posições ucranianas e o equipamento que os ucranianos estavam a utilizar neste contra-ataque, mas para já não temos confirmação visual de que os ucranianos conseguiram melhorar as suas posições ou de que os russos conseguiram repelir com sucesso este ataque. Vamos esperar por estas atualizações e muito provavelmente amanhã já teremos algo novo nesta direção. Além disso, os russos conseguiram melhorar as suas posições aqui ao oeste da cidade de Konstantinovka. Isto acontece com base num vídeo publicado pelos ucranianos, onde eles mostram aqui um ataque às trincheiras ocupadas pelas forças russas. Isto significa que temos aqui uma prova visual de que os russos controlam esta parte
do território aqui. Portanto, eles conseguiram entrar nesta fortificação, nesta rede de trincheiras, e portanto agora os russos vão querer seguir o seu ataque para conseguirem conquistar tudo o que se situa ao longo desta fortificação. Vamos avançar. E na direção de Pokrovsk é onde nós temos as principais atualizações para hoje. E fontes referem que a Rússia iniciou um grande ataque na direção desta cidade a partir de este. Temos muitas fontes pró-russas, mas também fontes neutras que referem que a Rússia iniciou aqui um ataque e conseguiu ocupar aqui algumas posições a este da cidade de Pokrovsk. Mas para já, sem confirmação visual, por isso nós colorimos aqui em cinzento esta zona do mapa, mas para já sem provas visuais de que os russos de facto conseguiram conquistar estes territórios. Também temos relatos de que as forças russas conseguiram romper as linhas de defesa ucranianas e conseguiram aproximar-se aqui da cidade de Novoekonomichne, que é uma cidade bastante importante aqui no flanco oeste da cidade de Pokrovsk. Se os russos conseguirem ter um controlo sobre esta cidade aqui, e se conseguirem de facto capturar tudo o que se situa a este desta linha que eu estou aqui a desenhar, isto vai ser a base de um forte avanço russo que poderá ditar o futuro da batalha de Pokrovsk. Vamos também ver como a situação se desenvolve nos próximos dias nesta direção, mas tudo parece indicar que o principal objetivo dos russos para o verão deste ano, de 2025, é mesmo a conquista da cidade de Pokrovsk e de todo o aglomeramento de cidades que se situa em torno da mesma. Mas para já não temos relatos nenhum, nem de oficiais ucranianos, nem de oficiais russos, sobre esta batalha, porque todos sabem que esta é uma batalha importante deste ano e ninguém quer revelar nenhum plano para esta direção. Vamos avançar. Aqui na direção mais a sul, temos uma enorme atividade russa nesta direção, com muitos ataques às forças de defesa ucranianas. Portanto, temos aqui uma intensificação dos ataques por parte da Rússia. E isto indica que poderemos esperar um grande ataque russo nesta direção mais uma vez. Temos aqui mais vídeos publicados pelos russos, são muitos, não vamos vê-los a todos. Mas tudo indica que os russos iniciarão, ou até já iniciaram aqui uma ofensiva muito grande, muito volumosa nesta direção, na direção aqui de Pokrovsk. Já na direção de Zaporozhye também tivemos atualizações bastante interessantes. E aqui tivemos uma confirmação de que os russos conseguiram ocupar estes territórios todos que estão aqui pintados a vermelho. Temos provas disso e as provas são os vídeos publicados pelos ucranianos que mostram-nos a efetuar ataques às posições russas. Vamos ver aqui o vídeo e, portanto, estes pontos do vídeo foram geolocalizados no mapa e, portanto, agora não temos dúvidas nenhumas que a Rússia ocupou estes territórios todos. Além disso, os próprios russos já publicaram um vídeo onde mostram-nos a erguer a bandeira no centro aqui da cidade de Kamensk. Porém, como o soldado russo se encontra assim na maior liberdade a pendurar a sua bandeira, podemos deduzir que o norte da cidade de Kamensk encontra-se na zona cinzenta, na Grey Zone. E muito provavelmente os russos vão querer continuar a sua ofensiva nesta direção e o principal objetivo deles é chegar aqui às cidades de Primorsk, Vassilyanka e Zaporozhets. Já discutimos esta situação nos vídeos anteriores, portanto, se quiserem descobrir qual é o segredo, qual é o objetivo dos russos no seu ataque nesta direção, vejam os vídeos anteriores. E é por aqui que eu termino este vídeo. Muito obrigado por terem assistido, deixem o vosso like se gostaram deste vídeo e se querem que eu traga este tipo de conteúdos todos os dias, por favor, apoiem o canal, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e, mais uma vez, eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo e até amanhã. Tchau, tchau!